Salve, salve, rapaziada, ligadaça aqui no Sonora, beleza? Tamo aí hoje um programa muito legal, que né, eu sempre recebo amigos aqui no programa, né? E hoje um cara que eu conheci, assim, deve ter muitos anos, eu acho que eu faço parte da infância dele, eu que faço parte da infância dele, ele faz da minha não. Você vê aí que, né, titio tá velhinho já, né, já tem amigos aí, que acabou virando amigo, né? Conheci ele lá atrás, adolescente, menino pequeno, sei lá. É um cara que vocês vão conhecer rapidinho o pai dele, nós vamos falar quem que é o pai dele. É um cara super conhecido na cidade, principalmente a turma que gosta de automobilismo, né, de carros antigos. Não dá para contar a história dos carros antigos da cidade aqui sem contar um pouquinho do pai dele. Mas é com muita alegria que eu estou recebendo o meu amigo e um grande músico que vocês vão conhecer agora, que é o Fred Pedrosa. Beleza, Fred? Beleza. Muito alegria, obrigado, cara, pelo convite. Eu que agradeço de você vir. É massa que é o seguinte, o Fred é daqui da cidade, tudo, né? Mas tá estudando fora há muito tempo, tá travando batalhas musicais, vamos dizer assim, com um monte de gente diferente, né, velho? Mas tá sempre voltando aqui pra cidade. Vamos contar quem que é o pai do Fred? Eu acho que a turma toda vai conhecer. Meu pai é o patrulheiro Pedrosa, agora não mais patrulheiro, né? É aposentado, o policial rodoviário federal. Trabalhou na PRF muitos anos, né? Não faço ideia quantos. Mas muitos anos. Todo mundo conhece o Pedrosa. E todo mundo conhece o Pedrosa também, além da PRF, por conta dos carros antigos. O cara é a paixão do Pedrosa, né? É. Eu não sei também quantos carros que ele já teve ou quanto que tem, assim. Mas é engraçado porque já fui numa garagem grande, estava muito carro. Muito carro, é. Engraçado que meu pai é apaixonadíssimo com carro e eu não sei, eu não gosto nem de dirigir. Era a minha pergunta que eu ia falar. E aí, você não quis mexer com o carro, com oficina? Eu tirei carteira, nunca mais peguei num carro, num volante. Mas tá dirigindo as cordas. É. Tá, né? É um dirigimento também, não sei se existe essa palavra. É, pode ser. Mas, né, dirige até bem o menino, vocês vão ver. Ô Fred, você foi pro sul do país, né, velho? Pra Curitiba. Você tá morando em Curitiba, tá morando em Minas, foi fazer musicoterapia, Isso. que é um curso também que é bacana de falar, porque às vezes a galera não entende bem, acha que terapia é só para quem é formado em psicologia, e tem esse ramo lindo, eu acho que é bacana para a alma das pessoas, que é a musicoterapia. Então conta um pouquinho para nós assim dessa sua história, dessa sua saída daqui da cidade, ir para o sul, conhecer um monte de gente diferente, o seu curso. Vamos começar o papo por aí? Vamos sim. Quando eu estava aqui aqui em Caratinga ainda, que eu estava estudando na 8ª série, um amigo meu que estava no primeiro ano comprou um guia do estudante de vestibular e ele estava dando uma olhada nos cursos que ele poderia fazer e aí eu descobri que tinha a graduação em musicoterapia, aí eu resolvi que eu queria fazer. E aí descobri que tinha em Curitiba e em Goiás, de faculdade pública. A única possibilidade de eu ficar tão longe assim é de ter uma faculdade pública. Né? Uhum. E aí eu falei, senti calor, eu já senti minha vida inteira, eu vou sentir frio. Então, assim, tá até calor Caratinga agora. Tá, pra mim tá quente pra danar, eu fico suando o dia inteiro. E aí estudei um ano em Juiz de Fora, fiz o 3º ano lá, inclusive para fazer aula de música no conservatório, no ProMúsica. Uhum. E aí fui para lá em 2007. Em 2007 eu cheguei em Curitiba, fiz a graduação em musicoterapia. Musicoterapia é o uso da música e das experiências musicais. Isso é uma coisa bem importante porque, por exemplo, você pode usar só a percussão, só ritmo ou só a melodia. Não é a música de uma forma geral, assim. Não só a música de forma geral, para produzir saúde, para promover saúde por um musicoterapeuta especializado, profissional. Então, para fazer musicoterapia tem que ser graduado, pelo menos, ou especialista em musicoterapia. Para a turma entender bem, como... Eu acho que a galera entende bem assim, o que o psicólogo faz, o psicoterapeuta, né? Uhum. Que benefício que a música traz assim, para o ser humano enquanto terapia? E o que você trabalha, como é que é a forma? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vai por um instrumento. Como é que funciona o processo todo e que benefício que isso tem para pessoas? Pois depende muito do caso, né? Mas de uma forma geral,
De uma forma geral, né? A psicologia trabalha mais com a fala e com as expressões verbais da pessoa, e aí, lógico que entra também um pouco da expressão corporal e tudo. E a musicoterapia vai trabalhar a partir das experiências. Então, a pessoa que está se tratando vai fazer música com esse terapeuta ou vai escutar música junto com esse terapeuta, e essas experiências musicais vão vão promover saúde, vão produzir saúde. Então, pode ser, por exemplo, eu já trabalhei bastante com saúde mental, com adolescentes dependentes químicos. Então, a partir da música, a gente elaborava quais eram as questões que esses adolescentes estavam passando na vida. Um caso, por exemplo, um outro caso que aconteceu, que foi bem recentemente, um vô de um amigo estava na UTI, e aí, já 10 dias na UTI, no 11º ele perdendo a consciência, já não reconhecia esse meu amigo, ele me contatou, eu fui atendi. No final de 1 hora, ele acordou, falou que gostava muito de viola caipira, e perguntou cadê o Douglas, né, que é esse meu amigo, fez piada, e aí em 3 dias ele saiu da UTI. Oh, que bacana. Então, assim... resgatou um troço, estava lá dentro dele. Neurologicamente. O artefato do Homo sapiens mais antigo é uma flauta arqueológica, né? O artefato arqueológico mais antigo é uma flauta. Então, a música é também uma aquisição evolutiva do tempo. Nós somos muito musicais, né? O ser humano só existe música porque existe ser humano, e o contrário também, só existe ser humano, esse que a gente conhece, por conta da música. Porque a gente se comunica com a música, a gente se diverte com a música, quando a gente está triste a gente escuta a música. Bom, música faz parte do nosso cotidiano de várias formas. De todo mundo, então, assim como a psicologia trabalha com a palavra, a música trabalha com outro elemento que é do cotidiano do ser humano, que é a música. E aí você trabalha com os sons, trabalha com a poesia que está junto com a música. Isso. Como é que é o trabalho? Assim? Por exemplo, quando eu trabalhei nesse hospital psiquiátrico, com adolescentes dependentes químicos, a gente trabalhava muito com rap e com funk. E o rap possibilita muito trabalhar com a poesia, né? Então a gente, por exemplo, fazia poesias para encaixar nos raps que já existem. Ou analisava uma poesia bonitinha de um rap que já existia, ou a partir de um funk, por exemplo, e de construção de instrumentos, de fabricação de instrumentos, de aprender a tocar esses instrumentos, fazia novas aquisições corporais, de outras possibilidades de usar o corpo e de usar a mente para poder se ocupar, para poder direcionar a vida. E teve sempre uma respostas muito positivas no meu trabalho. Bacana. Frade, eu acho que a gente conseguiu entender um pouquinho o que é a musicoterapia, conseguiu te sintonizar aí na cidade, a turma te conhecer e tudo. Mas a gente precisa fazer um intervalinho agora. Ótimo. E na volta a gente vai falar um pouquinho desse instrumento curioso aí. Né? Vou deixar a galerinha com gostinho, com a pulguinha atrás da orelha para saber o que é e conhecer um pouquinho mais dos trabalhos do Fred aí, lá em Curitiba, depois agora aqui na UFMG, enfim, o Fred está por aí. Já já a gente está de volta com mais um bloco do Sonora. De volta aqui com o Sonora, de volta com meu amigo Fred Pedrosa. Eu acho que deu pra turma entender um pouquinho o que é musicoterapia no primeiro bloco, né, Fred? Que bom, porque é meio difícil de explicar mesmo. Não, mas é massa. É subjetivo, mas é objetivo. Pode também ser. Ao mesmo tempo, né? A música é muito ampla. E é bom pra alma, bom pro coração, bom pra tudo. Música, qualquer hora, tem sua hora. Também não precisa botar Vivaldi no churrasco. Né? Não, também não. Tem música pra cada momento, né? Tem, com certeza. Mas é legal. Cara, a gente estava falando dos seus projetos lá em Curitiba e tudo. Tô vendo que você está com um instrumento diferentão, aí, assim, diferentão para nós aqui em Minas. Mas lá é mais conhecido. O que é isso aí, cara? O que você está arrumando lá? No Brasil tem um monte de tipo de viola diferente, né? A viola que a gente conhece mais é a viola caipira. E essa aqui é outro tipo. Essa da caipira que a gente fala é essa aí de 10 cordas. Viola de 10 cordas, Pode ter outros nomes, né? Viola brasileira, viola caboclo. Aqui é de pinho, que fala alto. Viola de pinho, é essa mesmo. E essa viola aqui é uma viola caiçara. Ela foi feita a partir de um projeto do governo. Mostra pra nós, Jean. Bacana. Pode ir falando que ele vai mostrar. Tá certo. A partir de um projeto do governo de uma associação de fandango lá do Paraná. Ela tem uma fandango não é o salgadinho, não. Tem que explicar não é pra fandango. Tem um tipo de música que tem no Rio Grande do Sul. Assim, tem o mesmo nome, mas são coisas diferentes. No Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo.
e no Rio Grande do Norte chama fandango. Tem sempre uma relação com o mar, com o marinheiro e tal. E essa viola é dessa população que vive no Lagamar, que é meio lago, meio mar, um lugar de água doce e água salgada junto. E eles têm um festejo que chama fandango. É um baile, mas também tem tamancada, é bem interessante. Foi objeto de estudo do meu mestrado. Eu queria aprender eu queria entender como eles aprendem e ensinam essa viola no contexto do fandango. Então ela tem uma cordinha a mais aqui, que chama cantadeira, ou turina, e ela tem mais 6 cordas aqui, mas dispostas de forma que formam 5 cordas, como se fosse mesmo a viola... O dobrado da viola caipira. Isso. É isso. E a tua afinação diferentona, ou tem outras afinações, igual o teu cebolão, rio acima, rio abaixo? Na outra, essa também tem? No fandango tem 3 tipos de afinação. Essa aqui chama entaivada, eles tocam assim. Parece da catira, né? É muito próximo. Tem uma pesquisadora do fandango, isso não é consenso, mas ela diz que quando terminou o ciclo do ouro em Paranaguá, na região do Paraná, eles trouxeram os negros escravizados e as mulas para Minas. E foi daí que surgiu o catira, porque tem tamanqueado e tem a forma de tocar que é muito próxima. Bem parecido. Inclusive a ilha que se fazia esse tráfico negreiro chama Ilha dos Valadares. E ela é da família do governador Valadares. Tudo a ver, então. Minas Gerais está tomando até o sul, tá vendo? Por que você teve interesse justamente na cultura local lá do sul, de Curitiba, do Paraná? E por que desses instrumentos? O que te... Toda vida eu lembro de você querendo aprender baixo, né? Foi aluno do Kiko. Então, foi. Então, muito interesse. Como é que é esse negócio? Legal. Eu lembro do Fred assim, sabe, menino? Então, não posso revelar muito mais, não, senão ele vai parecer muito novinho, né? E eu já muito mais velho, nem tanto. Mas por que, cara? Você quis pegar é uma série de coisas, é uma história grande, vou tentar dar uma resumida. Quando eu morava aqui em Caratinga, eu gostava muito de tocar heavy metal, né? E tocava e fazia parte do EAC lá da Conceição também. E aí foi até nisso que... Eu fui aluno do Kiko de violão, bem em 2001. Aí depois de um tempo eu me interessei por comprar um baixo. Aí até o Kiko que me ajudou a comprar o primeiro baixo. Daí eu me interessei pelo heavy metal. E aí o heavy metal foi muito interessante porque me fez querer estudar. E querer estudar é a melhor coisa que tem no planeta Terra, né? Porque aí a tua cabeça vai ampliando, assim. E aí eu resolvi que eu queria fazer musicoterapia e eu coloquei na minha cabeça que eu precisava de um baixo acústico. E foi um barato o dia que eu vi a foto, cara. Que é baixo acústico Fred, desse cara, tamanho. maior do que ele, assim. Que barato. E aí, na verdade, esse baixo acústico sempre foi a minha porta de entrada, desde que eu cheguei em Curitiba, porque daí eu tinha um baixo acústico, e mesmo em Curitiba não é um instrumento tão comum, assim, mesmo quem toca ter. Mais da turma do erudito, né? E aí o pessoal da música popular, o pessoal que se interessa por música popular, por cultura popular, ou mesmo por música que não seja erudita, é difícil ter esse instrumento, né? Inclusive porque é caro e tudo. E aí, na faculdade eu tive contato com música étnica e com cultura popular do Paraná. Minha faculdade chama Faculdade de Artes do Paraná, a faculdade que eu me formei. Hoje ela chama Universidade Estadual do Paraná. Eu até dei aula depois nessa faculdade também. Que bacana. E lá tem um viés bem voltado para a cultura popular do Brasil, de uma forma geral. Então eu falo que eu entrei metaleiro e saí bicho grilo. E aí durante a faculdade eu tive contato com várias coisas, tive grupo de jazz, tive grupo mais voltado para o blues. O cara que fez essa viola, ele é um mestre de fandango, e no fandango tem rabeca. E aí ele construiu uma orquestra rabecônica. E aí ele fez, como se faz a rabeca, ele fez violino, viola, violoncelo e contrabaixo. E aí botou os naipes todos. Todos os naipes de uma orquestra de câmara. E aí ele me convidou para tocar o contrabaixo a partir de um dado momento. Eu até trouxe um vídeo aqui, mas aí depois de um tempo eu fui para a viola. E aí, durante a faculdade de musicoterapia, eu fiz um atendimento de um senhor que gostava muito de moda de viola. E eu não conhecia quase nada de música caipira. Eu digo que eu me tornei mineiro em Curitiba. E aí um dia eu resolvi comprar o violão, cheguei lá, tinha uma viola daquelas tonantes que parece um berimbau, assim. E eu comprei e me apaixonei, porque viola encanta a gente. Né? Então eu entrei pro fandango para Cinturinha fina. Cinturinha fininha. E o som daquele negócio é encantador mesmo.
E aí eu entrei pra Orquestra Rabicone primeiro com contrabaixo, e aí eles estavam querendo levar o contrabaixo pro fandango mesmo da cultura popular lá em Paranaguá. E aí nessa oportunidade eu fui convidado para ir tocar, e aí eu comecei a entender que para eu saber tocar aquele fandango eu tinha que aprender a viola, porque é a viola que mandava em tudo, eu já tinha interesse na viola. Então eu fiquei nessa coisa assim, eu quero aprender a viola e tal. E aí devagarzinho eu estou aprendendo. Massa. E é uma boa aquisição, vamos dizer assim, investir em cultura, né, Fred? Igual você falou, pô, me tornei mineiro lá, mas você veio pra cá um pouquinho mais do sul também. A cultura tá... Sabe uma coisa? Tem um violeiro muito bom que é mineiro também, chama Ivan Vilela. Ele fala o seguinte, cultura para ele fala dessa forma, né, uma metáfora, que é como uma plantação. Se você plantar só alface, vai dar pulgão, vai dar um monte de bicho. Agora, se você planta alface, planta couve, planta cebolinha, planta várias coisas em volta, aí tem mais chance daquilo ali dar certo. E cultura tem isso, né? Quanto mais a gente hibridiza culturalmente, quanto mais a gente conhece, não tem possibilidade de você ficar menor. A cultura sempre engrandece a gente. Quanto mais a gente conhece, maior a gente fica. E aí, pro próximo bloco, nós vamos falar do Nordeste do país. Vamos sim. Que aí ele, olha só, veio de Minas, foi pro Sul, ficou mais mineiro, mas ficou um pouquinho nordestino também, né? Nós vamos falar um pouquinho mais disso daí pra galera deixar sempre o finalzinho com essa surpresinha, né, Fred? Tá certo. E aí vamos falar um pouquinho mais dos seus projetos também. Tem CD, tem coisa bacana, tem trabalhos que ele tá fazendo aí na cidade também. A gente volta já já com Sonora. Um pouquinho mais da história do Fred. Maravilha, hein, bicho? Bar, música erudita também tem a ver com instrumentos populares. Completamente. Uhum. Vários compositores, inclusive a viola, como a gente conhece hoje, ela vem se desenvolvendo desde o final da Idade Média. E vários compositores diziam que soava mais bonito na viola do que no cravo, por exemplo. Tá vendo? Como é que você vê um negócio diferente? É bom, né? Ô Fred, então é isso, cara. A gente falou um pouco do viola, falou dos seus projetos, mas o que você está fazendo agora? Aí eu quero deixar livre para você falar para a turma, de repente fazer um convite. Eu sei que você vai dar umas oficinas aí, você está com a ideia de fazer um show de viola, que eu sei. Passa a fita para a turma. Pois é. O que aconteceu foi que daí, como eu passei no concurso, né, do FMG, eu estava esperando a nomeação sair lá em Curitiba, e eu falei, quer saber, eu vou esperar em Caratinga, que daí eu posso rever os amigos, ficar com meus pais, né? Tem muito tempo que eu não passo um agosto, um setembro em Caratinga, assim, muito tempo mesmo. E é muito legal perceber a dinâmica da cidade fora do dezembro, né? Aqui dezembro funciona diferente. E aí eu pensei, puxa, seria muito legal também se eu pudesse dar umas oficinas, poder conviver com as pessoas, tocar um pouco, então eu estou com várias ideias, né? Mas assim, duas coisas que já estão bem certinhas é que vou dar uma oficina de construção de instrumento e cultura brasileira, bem voltado para a cultura afro e um pouco menos para a cultura indígena, porque eu conheço menos mesmo. Que é provável, vai ser um dia, mas se tiver mais inscrições vão ser em 2 dias. E uma outra oficina sobre o uso de técnicas musicais para terapeutas e para professores. E a pessoa quiser mais informação, como é que faz? É pelo Facebook, pelo seu WhatsApp? Como é que funciona? Pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que é frederico.musicoterapia@gmail.com, ou pelo meu Facebook, que é Fred Pedrosa. Inclusive a foto eu estou exatamente com essa viola aqui. Massa. Pode entrar lá, entrar em contato, que eu passo mais informação. Bacana. Ô Fred, outra coisa que eu queria ver é sobre esse disco aqui, cara. Que coisa mais massa. Vamos mostrar aqui, Jean? Acho que essa câmera vai rolar melhor. Caboclo Ita, do Itaécio Rocha. O que é o disco que você está tocando aqui? Como é que é o esquema aqui?
Esse disco foi a partir de um show que a gente fez em 2016. O Itaércio é um grande músico, ator, bailarino, bonequeiro, um mestre de cultura popular que reside em Curitiba já há bastante tempo, mas roda o Brasil inteiro, ele é maranhense. E aí a gente fez um show, na verdade ele idealizou esse show e a gente compôs junto. Era o Itaércio, o Matheus Braga, que é um grande amigo, um grande irmão mesmo. E a gente produziu um show que depois passou num projeto e virou CD. Aí nesse CD eu gravei baixo elétrico e viola caipira. Eu uso bastante efeito em viola caipira, distorção, delay. Que legal, cara. Tem aí no CD. E é uma vertente que a turma tá fazendo, tá misturando os eletrônicos com tudo com que for possível. Acústicas. Mas esse CD tem no Spotify, tem no Deezer, lógico. Tem no YouTube, tem em tudo quanto é lugar. Então é fácil de você que tá em casa procurar e curtir um som diferente, né? Isso, exatamente. É bem diferente. É religioso, não? Ele tem um contato com a religião, porque a cultura popular brasileira, eu aprendi isso no Maranhão, a gente fez o lançamento desse disco no Maranhão. Mas a cultura popular brasileira, de uma forma geral, ela é muito permissiva, então o profano e o sagrado não tem lá tanta diferença. Os bois, os bumba-boi do Maranhão, eles entram dentro dos terreiros de candomblé, assim como eles entram dentro das capelas e das igrejas católicas. Então, a cultura popular tem essa permissividade, assim, né? Ela perpassa pela religião. Então esse disco fala também de algumas coisas de religião, principalmente de religião afro, mas tem a congada da Lapa, que tem aqui também, que é lá do Paraná, tem alguns elementos de congada mineiro também, porque o Itaércio também estudou isso. Bom, tem várias coisas. Bacana. Então, se quiser conhecer um pouquinho mais dessa cultura, é bacana, recomendo. Só do Fred Tal já recomendo. E a molecada, velho, meninada... Também tá rolando... de fazer oficinas. Eu vi, você tava esses dias aí, a gente tá gravando num dia, tá passando depois, mas assim, esses dias que a gente tá conversando aqui, te vi fazendo umas oficinas lá na Casa Viva Meraki. Exato. Que barato, cara. Eu, nesse intuito de vir pra cá, eu pensei, já que eu tô indo pra Caratinga, eu quero devolver um pouco também, assim, das coisas, né? E também, de repentemente, ganhar um dinheirinho, porque preciso. E aí, faz parte. E aí eu entrei em contato com algumas pessoas, e entre elas a Bia, e sugeri, né, se eu podia fazer alguma oficina e tudo mais, e ela gostou da ideia. Então, teve uma oficina de construção de instrumento, mas foi só uma flautinha mesmo, que teve uma primeira parte de dança, uma dança lá do Maranhão que chama Cacuriá. Legal. Bem divertida. E aí depois a gente fez umas flautas de canudinho de plástico, sabe? E daí tiveram outros 2 dias com turmas do teatro que foram mais voltadas para a expressão corporal, para percussão. Mais adolescente. Mais adolescente para adulto, né? Porque a cultura popular tem isso, a gente dança, toca, canta e sorri tudo junto. Né? E o lance da Paranambuco? O Paranambuco. Que aí é onde a gente estava falando, né? Que você foi pro sul para conhecer o Nordeste. Isso. E para ficar mais mineiro. Olha que legal. A primeira... porque essa contraposição do que a gente não é faz muito bem pra gente entender o que a gente é, né? E é lógico que quem a gente é e quem a gente não é tá sempre construindo ali. Mas a primeira vez que eu saí, me chamaram lá em Curitiba para ir no Arrastão de Maracatu. Massa. Falei, como é que é assim o Arrastão? Eu conheci o Maracatu por causa do Chico Sainz, né? Como assim tem maracatu em Curitiba? E aí eu fui descobrindo que lá o Paraná tem um grande contato com a cultura pernambucana. E aí, depois de algum tempo, já tinha saído da faculdade, eu fui morar num terreiro, eu sou um bandista, e aí morei com meu pai de santo, que é paranaense, é um pai de santo branco de olho azul, e com um amigo que é violonista e é pernambucano. E esse nosso pai de santo, ele é baterista, na época ele tocava mais percussão e eu sou baixista, né? Então já tinha o trio formado. Já ali. foi. E aí eles tinham um grupo que chamava Paranambuco, que a ideia era misturar Paraná ao Pernambuco. E aí, com o passar do tempo, como foi entrando mineiro, depois entrou uma menina que canta muito bem, a Thaís Rolim, e ela é paulista, aí a gente falou que é do Paraná ao Pernambuco. Então a ideia é de fazer cultura brasileira de uma forma geral. A gente tocava, né, porque agora eu saí, frevo, shot, forró, baião, ciranda, maracatu, bom, o que a gente conseguia abarcar. Massa. Cara, tô super feliz muito da sua presença. Muito prazer mesmo, obrigado pelo convite. Acho que assim, um papo igual a gente teve, assim, enriquece muito quem é músico, quem não é músico, quem gosta de cultura. Quem quer aprender sobre outras culturas diferentes, você tá vindo com uma bagagem massa, Fred. Tipo assim,
te vi sair daqui moleque e você tá vindo já com mestrado, já cheio de projeto, querendo tocar. E vamos morrer o negócio do jazz, não? Vamos fazer. É um dos projetos que eu tô com vontade de fazer, é um grupo de jazz. Enfim, um monte de ideia na cabeça. Massa. E parabéns, velho, pela sua luta, pelas coisas que você acredita, pela sua militância na música aí, que isso é um barato, tá? Obrigadão, só enriquece o programa. O que a gente vai ver no final? Você trouxe uns clipes aí pra gente ver, não sei se vai dar pra ver tudo. Tem um monte de clipes. Bom, tem essa orquestra rabicona que eu disse, tem o Paranambuco, ano passado eu fiz uma turnê com uma cantora de jazz que eu toco contrabaixo acústico com ela, que é bem legal. Bom, dá pra escolher. Então nós vamos curtir um som aí no final, que nós vamos ver o que vai ser. Até eu tô de surpresa aqui, nós vamos ver. E na semana que vem, galera, se Deus quiser, tamo aí de novo com mais um Sonora. Valeu! Obrigado. Em cima da folha, debaixo da